Fala galera, seja novamente bem-vindo ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de Física. Bom pessoal, hoje vamos resolver questões, tá? Daqui por diante irei postar algumas questões relacionadas aí às aplicações das leis de Newton, tá? Então se você gostar da aula, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa aula com seus colegas e ajuda o canal do professor aqui a continuar crescendo. Valeu? Então pessoal, vamos lá. A questão número 1, tá? Eu coloquei assim, ó, questão 1, porque a gente vai ter aqui uma sequência, tá? De questão 1, 2, 3, 4 no decorrer dos vídeos. Cada uma a gente aí vai avançando, tá? O nível de dificuldade de cada questão. Então a questão 1, ela fala o seguinte: uma força F de intensidade 24 newtons atua sobre o bloco A, que está em contato com o bloco B. Veja a figura. Os dois blocos movem-se sobre a superfície sem atrito. A força de contato, força com a qual o bloco A empurra o bloco B, é igual a... Então veja bem, a gente tem aqui um sistema com dois blocos, tá? O bloco A e o bloco B, e ambos estão em contatos em uma superfície que não tem atrito, beleza? Diretamente sobre o bloco A existe uma força F, que essa força F vale 24 newtons. Cada bloco desse tem uma massa equivalente a 8 kg e 4 kg. Massa de A, 8 kg, massa de B, 4 kg. A questão quer saber qual é o valor da força que o bloco A faz no bloco B. Ora, se o bloco A está sendo empurrado por essa força aqui de 24 newtons, ele, por sua vez, empurra o bloco B. Então eu quero descobrir qual o valor dessa força que existe empurrando, né, ou melhor, a força que existe entre os blocos A e B. Tá? Então veja bem, ó, toda questão de dinâmica, pessoal, é importante tu fazer inicialmente o que a gente chama aqui de diagrama do corpo livre. O que é o diagrama do corpo livre, tá? Diagrama do corpo livre é você pegar cada um dos corpos isoladamente, tá? Você isola o corpo A, depois você isola o corpo B e analisa quais são as forças que atuam sobre cada um desses blocos. Então veja bem, eu vou pegar aqui o bloco A, ó. Então a gente vai ter aqui o bloco A, tá? Aqui eu desenhar o bloco A, beleza? Tá aqui o bloco A. Bom, pessoal, quais são as forças que atuam aqui diretamente sobre o bloco A? Bom, a gente sabe que toda força, todo corpo, né, está sujeito a uma força puxando para baixo, que a gente chama de força peso, e para cima a gente vai ter uma força, né, para cima, ó, a gente vai ter uma força aqui chamada de força normal. Só lembrando, o bloco está sendo puxado para baixo devido à gravidade, né? A força gravitacional está puxando o bloco em direção ao centro da Terra. O bloco tende então a comprimir a superfície. A superfície impede essa compressão e aplica uma força para cima chamada de força normal. Ok? Bom, na horizontal a gente vai ter o quê? Na horizontal a gente vai ter a força F. Está aqui a força F. Certo? E no sentido contrário ao movimento do corpo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a força que o bloco B faz no bloco A. Então, ó, a gente aqui ó, temos 4 forças atuando sobre o bloco A. Temos a força normal, a força peso, a força F, que é essa força externa aqui, ó, a força F, e tem a força do bloco B em A, porque uma vez que o bloco A empurra o bloco B, qual é a reação aí? É o bloco B empurrar o bloco A de acordo com a terceira lei de Newton. E essa força é justamente essa daqui, ó, que precisamos determinar. Tá? É o que a questão quer saber. Qual é a força que existe entre os blocos? Lembrando que a mesma força que o bloco A faz no bloco B é a mesma que o bloco B está fazendo em A. Então, tanto faz tu achar em um corpo ou outro. Bom, próximo passo. Próximo passo é a gente resolver fazer a resultante aqui, ó, que existe no corpo A. Então, a força resultante no bloco A vai ser o seguinte: quem é a força resultante no bloco A? Pessoal, veja bem, ó, a normal e a peso, elas vão se equilibrarem, né? O peso é equilibrado pela normal. Então, só resta para a resultante aqui, para a contribuição da resultante, a força F e a força que o bloco B faz em A. Nota, a força F ela é a favor do movimento, menos a força contrária ao movimento do bloco A, que é a força BA, igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Beleza? Mas quem é que é a força F? Pessoal, a força F, essa força externa, é justamente essa daqui, ó,
que é a força de 24 newtons. Então fica 24 menos a força que o bloco B faz em A, igual a massa do bloco A, 8, não é isso? Vezes a aceleração. Bom, a partir daqui eu não posso mais prosseguir porque eu tenho duas incógnitas. Então eu vou deixar isso aqui, tá? Eu vou deixar isso aqui e vou chamar isso aqui de equação 1, tá? Temos aqui então a equação 1. Deixa eu colocar aqui, preto. Beleza. Agora vamos fazer a mesma coisa para o bloco B. O bloco B eu também faço o diagrama do corpo livre, né? Então, aqui está a superfície, tá? Lembrando que é uma superfície que não tem atrito. Em breve a gente vai ver questões que envolvam atrito, tá? Com as leis de Newton. E aqui está o bloco B. Pessoal, quais são as forças que atuam agora diretamente sobre o bloco B? Primeiro, temos a força peso, não é isso? Força peso, puxando o corpo para baixo. Tem uma força para cima, chamada força normal, né, ó, que impede essa penetração do bloco B sobre a superfície. E se o bloco B está empurrando o bloco A, óbvio que o bloco A está empurrando o bloco B. Eu vou chamar isso aqui de FAB. Deixa eu ajeitar isso aqui. Ó, FAB, certo? Maravilha? Mais uma vez, ó, só para lembrar, tá? Só para lembrar, deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Só para lembrar, essa força aqui, ó, essas duas forças aqui, tá? Essas duas forças aqui, elas constituem um par de ação e reação. Então, só para constar que a força que B faz em A é a mesma, tem a mesma intensidade da força que A faz em B, tá? Não esqueçam isso aqui. Beleza, galera? Bom, agora eu faço o quê? Eu faço a resultante, ó, força resultante no bloco B é a massa do bloco B vezes a aceleração do bloco B. Essa aceleração, na verdade, é a aceleração do sistema, né, que corresponde tanto ao bloco A quanto ao bloco B. Então, a força resultante no bloco B deverá ser quem? Pessoal, mais uma vez, normal e peso se cancelam, tá? Como a normal e a peso se cancelam, normal e peso são iguais em módulos, sobra apenas a força que o bloco A faz no bloco B. Como só sobra ela é a minha resultante. A resultante é aquilo que está sobrando no sistema ou no corpo individualmente. Então aqui vai ficar FAB, ó, FAB, porque foi ela que sobrou, ela é a resultante, igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Bom, aí no caso, ó, FAB é igual, pessoal, massa do bloco B, 4 kg. A aceleração do bloco B, também não tenho. Vou chamar isso aqui de equação 2. Destaca aqui, ó. Destaca aqui. Chamamos isso aqui agora de equação 2. Ups, esse 2. Aí sim, beleza. Bom, vocês estão vendo agora que temos duas equações, né? Equação 1 e equação 2. Pessoal, a equação 1 e a equação 2, elas possuem duas incógnitas. Eu não tenho o valor da aceleração e nem tenho o valor da força de contato que existe entre os corpos, né? Que é o caso aqui e aqui também. Quando a gente tem duas equações com duas incógnitas, a gente resolve esse sistema, né? Porque isso aqui vai ficar um sistema, a gente resolve esse sistema de duas maneiras. Ou pelo método da soma, ou pelo método da substituição. Eu vou usar aqui o método da soma. Então, eu vou somar a equação 1 mais a equação 2. Beleza? Bom, quem é a equação 1? A equação 1 é 24 menos a força que B faz em A. Tudo isso igual a 8A. Show! E quem é a equação 2? A equação 2, ó, é a força que B faz em A, desculpa, a força que A faz em B, igual a 4A. Vamos somar isso aqui, ó, tá? Vamos somar isso aqui. Para ficar mais, tá, visível, ó, é como se aqui eu tivesse um zero. Se eu somar 24 mais 0, opa, dá 24, né? Se eu somar menos FBA com mais FAB, pessoal, também vai dar zero porque ambas têm a mesma intensidade. É como se aqui fosse menos 15 e aqui fosse mais 15. Menos 15 com mais 15, zero, né? Então isso aqui vai ficar 24 é igual a... Isso aqui deu zero, tá? 8A mais 4A
12A. Então, quem é a aceleração? A aceleração é 24 dividido por 12. A aceleração aqui vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Show de bola! Só que a questão não pede o valor da aceleração, não é isso? A questão quer que você determine, na verdade, qual é a força que o bloco A faz no bloco B. Lembrando o seguinte, pessoal, não é obrigatório você determinar essa força que o bloco A faz em B analisando o bloco A. Porque a força que o bloco A faz em B não é a mesma que o B faz em A. Tanto faz você analisar, determinar o valor dessa força ou por aqui, ó, ou por aqui, por meio da equação 2, ou tanto faz você determinar essa equação pela equação 2, né? Ó. Tanto faz achar pela equação 1 como pela equação 2. Parece que está mais fácil a gente resolver isso pela equação 2, né? Ó. Porque a equação 2, o que acontece? Vai ficar FAB é igual a 4 vezes A. FAB é igual a 4 vezes o valor da aceleração que a gente encontrou aqui, que foi 2. 4 vezes 2, a força que o bloco A faz em B, dá 8 newtons, tá? 8 newtons seria a resposta aí, tá? Seria a resposta aí, daria a letra B, tá? Lembrando que, deixa eu pegar aqui, lembrando o seguinte, pessoal, a gente também poderia, acho que aqui não tem como a gente passar, deixa eu ver se eu passo aqui, ó. A gente também poderia resolver, tá? Pegando aqui a equação 2, né? Ó. Se eu pegar a equação, desculpa, a equação 1, né? Se eu pegar a equação 1, fica 24 menos FBA igual a 8A, se eu quisesse fazer pela equação 1. E aí, no caso, ficaria 24 menos a força que B faz em A igual a 8 vezes o valor da aceleração, ó, que a gente encontrou aqui como sendo 2. Vai ficar, então, 24, certo? 24 menos FBA igual a 16. Menos a força que B faz em A é igual a 16 menos 24. Menos FBA ó, é igual a menos 8, não é isso? Multiplica por menos 1, eu vou ter que FBA é igual a 8 newtons. Também você achava por aqui, porque lembra, ó, a força que B faz em A, em módulo é a mesma coisa que A faz em B. Ó. Em módulo é a mesma coisa. Se A empurra B com 8 newtons, B empurra A também com 8 newtons. Então, quando a questão te pedir para calcular, tá? Quando a questão te pedir para calcular qual a força que existe entre os blocos, ou qual é a força que o bloco A faz no bloco B, você pode optar ou fazer por um bloco, analisar em um bloco, ou analisar por outro bloco. Você vai encontrar aí a mesma resposta, já que se trata de um par de ação e reação. Bom, pessoal, então, espero que vocês tenham gostado da resolução da questão, tá? Uma questão bem legal aí, tá? Bom que a gente trabalha aí vários conceitos, né? Força normal, força-peso, a terceira lei de Newton, tá? Dentre outros conceitos que a gente estuda aí nas leis de Newton, tá? Se você achou que a aula foi rápida demais, pessoal, dá uma paradinha no vídeo, tá? Veja onde eu falei, às vezes pode ter falado alguma coisa que passou despercebido, tá? O importante aqui é você rever quantas vezes for preciso, porque o bom da videoaula é isso aí, beleza? Se você gostar da aula, deixa seu like, se inscreve no canal, tá? Isso aí é muito importante para o professor aqui continuar com as suas aulas, e fiquem atentos às próximas questões, tá? Breve eu colocaria já a questão 2 envolvendo aí força de tração. Beleza? Por hoje é só, valeu e foi!